palavra para a igreja está escrito em Atos, capítulo 12, de número 12. Atos, capítulo 12. Vou ler para a gente ganhar tempo. A palavra está em Atos, capítulo 12. Diz assim a palavra: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de soldados cada uma, para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas, junto à porta, guardava a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, e então lhe disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. O que eu trago para vocês nessa manhã: o que você espera quando você ora. A igreja fez incessante oração pela vida de Pedro, porque Tiago já tinha sido morto. Nós lemos toda a narrativa e diz que Pedro estava preso com 4 escoltas de 4 soldados cada. E a igreja estava em oração, está escrito no versículo 5. A igreja estava em incessante oração, orando para que Pedro fosse liberto, para que Pedro não morresse. Eu acredito que depois que Tiago morreu e a igreja viu Pedro sendo preso, eu acho que eles dobraram a oração e insistiram em oração, clamando ao Senhor para que não matasse Pedro, porque isso ia agradar aos judeus. E o anjo apareceu, tirou Pedro de lá de dentro da prisão, passou pela porta da frente. A Bíblia diz aqui, onde acabamos de ler, que a porta se abriu sozinha. Abriu por si só, pelo poder da oração. Mas quando Pedro chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos, a empregada, que também era intercessora, estava lá. Ela não abriu a porta. Ela só fez ouvir a voz de Pedro e se alegrou. E saiu correndo e foi falar para a igreja que estava orando: Pedro está aí. E a igreja disse: você está louca. A igreja que estava orando para Pedro ser livre não creu na resposta da oração. Mas Rode, ela não precisou ver, ela só ouviu a voz de Pedro e se alegrou.
E eu te pergunto nessa manhã, o que você espera quando você ora? Está orando pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu parente, pela sua mãe, pelo seu pai? Mas quando a resposta chega, qual é a sua reação? Creia, igreja, naquilo que você está orando. Creia no Deus a quem você ora, porque grandes coisas Deus faz através da oração. Fez na vida de Pedro. Acabamos de ler agora, ele saiu ileso, ele não morreu. Os judeus estavam esperando ele no outro dia ser morto, ser massacrado, espancado, ser degolado. Mas pelo poder da oração, Pedro foi livre da morte. Mas uma só pessoa creu sem precisar ver. Rode estava na porta. Pedro chamou e ela se alegrou. Ela não abriu a porta, está escrito aí. Depois vocês leiam, eu não vou ler para não tomar tempo. Ela se alegrou e foi avisar a igreja. E a igreja disse: você está completamente louca, isso não é possível. A quem essa igreja estava orando? Para quem ele estava pedindo? De qual forma ele estava crendo? E a Bíblia diz que ela precisou insistir para dizer que a resposta tinha chegado. Que você haja como Rode. Creia no Deus que você ora. Creia que a resposta vai chegar. Não duvide. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Não tem constância, não tem equilíbrio. Mas creia. Seja como Rode. Creia no Deus que você ora e que a resposta vai chegar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa manhã. E para mim também. Porque muitas das vezes oramos, pedimos, fazemos campanha. E na verdade nós estamos crendo que a resposta vai chegar. Não estamos crendo que Deus pode fazer. E eu quero te dizer que Deus faz. Estamos na 14ª lição. O andar no Espírito e o ser cheio do Espírito. O que é andar no Espírito? O que é ser cheio do Espírito? Andar no Espírito é ter dons espirituais, é falar em línguas o tempo todo, é ter toda hora uma palavra profética? Não. Ao decorrer desse estudo, nós iremos saber o que é andar no Espírito, o que é um crente cheio do Espírito, o que é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Será que é o dom de profecia, o dom de cura, o dom da fé, o dom da eloquência, de falar em público, em passar a mensagem de Deus? Nós vamos ficar sabendo. Mas antes eu quero falar que existem duas maneiras de andar. O andar na carne e o andar no Espírito. Vamos ler o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E quais são as obras da carne? As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Vos declaro, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Existe a maneira de andar na carne. Aqui fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Na área do sexo, muita briga, aborto, adultério, prostituição,
A mulher que vende o seu corpo, vende os seus filhos. Mulher que tem 3, 4, 5 filhos e não cria de um pai, cada um de um pai diferente, por causa da libertinagem, da impureza, da imoralidade sexual, da idolatria e feitiçaria, falta de conhecimento da palavra de Deus. Idolatria e feitiçaria, falta de conhecimento da palavra de Deus. Rixa, ciúmes, inimizade, inveja, facções, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. O que é isso? Um descontrole. Uma pessoa invejosa destrói casamento. Bebedice destrói casamento. Quantas mulheres não sofrem, cristãs e não cristãs, que sofrem com seus maridos, com seus filhos, como acabamos de ouvir, os seus filhos que estão no mundo do alcoolismo, no mundo das drogas. Essa é a maneira de andar na carne. É só perca, igreja. Achamos que estamos tendo muito prazer, mas no final desse prazer tem uma dor de cabeça enorme. E qual é a outra forma de andar? No Espírito. Vamos ver Romanos, capítulo 8. O que é que diz? Romanos, capítulo 8, a partir do 4. Diz assim a palavra. Romanos 8, a partir do versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Duas formas de andar: fazendo a vontade da carne, inclinada para o pecado, e fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz aqui, se você não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Está escrito aí no versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne. Vocês, igreja, cristão em Cristo Jesus, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Existem duas maneiras de andar: na carne, inclinada completamente, totalmente para o pecado, ou no Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus, inclina para as coisas do Espírito. Nós temos o poder de escolher. Ou eu, como cristã, vivo verdadeiramente inclinada para o Espírito, ou eu vivo uma vida morna. A vida morna, como está descrito em Apocalipse, o Senhor vomita, Ele tem nojo. Não é o morno esquentando, é o quente esfriando. O Senhor vomita no crente morno. Ou você é completamente carnal, frio, ou você é espiritual, quente. Mas não pense que se você viver uma vida morna, engana a mim, engana o pastor, engana não sei a quem você deseja enganar, pode ter certeza que você pode sim enganar. Mas a Deus, a ninguém engana. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre
todos os moradores da terra. E Ele contempla os bons e os maus. Existe uma luta, uma guerra dentro de nós, dentro do homem, porque o pecado ainda habita nele. E no novo homem, no homem nascido de novo, em mim e em você, o Espírito Santo também habita. Então são duas naturezas. Agora, dentro do homem, essas duas naturezas são opostas. É uma luta. A carne não quer fazer a vontade do Espírito e o Espírito não quer fazer a vontade da carne. Elas são opostas, elas não se misturam e uma não quer fazer a vontade da outra. Temos a natureza espiritual que faz a vontade de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, quer forjar em nós o caráter de Deus, mas por outro lado também temos a natureza carnal, que é inclinada, atraída pelo pecado, influenciada. E essa natureza carnal é alimentada pela desobediência, pelo pecado, pela glutonaria, pela libertinagem, pelo homossexualismo, pela feitiçaria. A carne, ela é alimentada pelo pecado. Porém, eu e você podemos escolher de qual forma vamos andar. O Espírito Santo diz: ame, perdoe, ore, jejue, renuncie, não ande com essa amizade, não vá por esse caminho. A carne é contrária à igreja, ela diz: não perdoe, porque fulano não merece seu perdão. Não ore, eu estou cansada. É assim, eu sei que você sente isso. Não perdoe, não jejue. Jejuar para quê? Você vai ficar fraca. Não ore, para que orar se Deus não vai lhe responder? Essa guerra da luta entre a carne e o espírito é dentro do novo nascido. O homem carnal, ele não tem essa guerra dentro de si, mas o novo nascido, sim. Dentro dele tem duas naturezas e uma é oposta à outra. Deseja, igreja, fazer a vontade do Espírito. Em nosso coração temos o desejo de ser santo e fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas acordam e falam assim: não, hoje não. Hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Você acorda com aquele desejo de ser fiel como Deus quer que você seja. Você acorda com aquela vontade de fazer a vontade de Deus. Mas você acaba descobrindo que dentro de você tem uma natureza que de maneira nenhuma concorda com isso. Tem dias que nós acordamos: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer uma campanha da busca do Espírito Santo, da presença de Deus, para eu ser cheia. E a carne diz: para que isso tudo? Você descobre que tem outra natureza oposta dentro de você. E é uma luta diária. Priscila, mas o que eu preciso fazer? Precisamos recorrer à fé e encontraremos o socorro de Deus. Antes éramos escravos, eu e você éramos escravos do pecado, e só podíamos andar segundo a carne. A carne era a minha única opção, era a sua única opção. Mas hoje, novo nascido, eu e você, nós temos o Espírito Santo que mora dentro de mim, de você. Escolha fazer a vontade de Deus, porque tem duas maneiras de andar. Você que vai escolher. O Espírito Santo mora em nós. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E se você escolhe ser amigo do mundo, fazer a vontade da carne, você é inimigo de Deus. Muitas das vezes quando falamos, para o ímpio ou para alguém, que os que são filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida, tem Deus como Pai, o seu nome está lá, sua certidão de nascimento está lá. E quando dizemos isso a um ímpio, que ele não é filho de Deus, ele se ofende. Ah, você está dizendo que eu sou filho do diabo? Só tem dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E a Bíblia diz que a amizade do mundo
é inimizade contra Deus. Deus não pode ser pai do seu inimigo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E se o crente está mentindo, quem é o seu pai? O diabo. É forte, mas é a verdade. Devemos crer que Cristo é a suprema fonte de poder. A vida de Cristo é um segredo que o diabo quer esconder da igreja, porque ele sabe que esta é uma fonte de poder tremenda para nós. Porque o diabo lança palavras na nossa mente, pensamentos? Porque ele sabe que em Cristo está todo o poder. Vamos abrir aí em Efésios capítulo 1. E ele tenta nos enganar, igreja. A todo tempo ele tenta nos enganar. E por isso que muitos de nós caímos, damos ouvido ao que ele fala. Está escrito aí em Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Cristo é a suprema grandeza do seu poder. Se tem poder na terra, Cristo está superior. Nele está a suprema grandeza do seu poder. Está em quem, Priscila? O qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. No que? Nos que creem. Os que cremos, está escrito aí no versículo 19, segundo a eficácia da força do seu poder. E o diabo, ele não quer que você tenha conhecimento disso. Que a autoridade máxima, o poder supremo, o que diz sim, o que diz não, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, mora dentro de você. E é grande em poder. Ele é poderoso, igreja. Ele pode fazer tudo na hora que Ele quer. A palavra não diz que Deus manifestou o máximo poder quando criou os céus, a terra e todo o resto da criação. Diz que a suprema grandeza do seu poder é para mim e para você, os que creem. Se você crê, a suprema grandeza do poder de Deus está dentro de você. A suprema grandeza do seu poder está em nós, que é Cristo, para nos dar a vitória sobre o pecado. Se eu creio que a suprema grandeza do poder de Deus está em mim, que é Cristo, eu venço o pecado. A suprema grandeza do seu poder está em nós, para nos fortalecer, nos encorajar, nos animar, nos restaurar. A suprema grandeza do seu poder é Cristo morando em mim e em você. O poder de Deus mora dentro de nós. Tome posse nessa manhã. O poder de Deus mora dentro de nós. Mora dentro de mim, mora dentro de você. A grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus está aí dentro. Dentro de você. E você que escolhe qual caminho você vai trilhar. Vamos ver o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A este, Deus quis dar a conhecer riqueza da glória desse ministério dentre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo está em você. Cristo está em você, a esperança da glória. Cristo está em mim, igreja, e Cristo está em você. O poder da decisão é seu, está nas suas mãos, está na sua boca, está na sua ação. Cristo está em você, a esperança da glória. Não é acessível para poucas pessoas. Essa morada não é para grupo restrito. É uma realidade acessível para todos. Não é para muitos maduros
na fé e antigos, é para todos. Não é um estágio de grande avanço espiritual, é o início da carreira cristã. Se você acha que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, é para aqueles que já têm tempo no Evangelho, você está errado. A presença de Deus, a morada dele dentro de você, é o início da sua carreira cristã. E está acessível a todos os que crê e querem. Basta você querer. É o início da sua vida cristã. Talvez você esteja até hoje aqui na religiosidade. Mas hoje você pode sair daqui com Cristo morando em você. Você pode sair daqui com o poder de Deus gerando vida em você, igreja. Talvez você passou 20 anos, 30 anos, 15 anos, achando que estava bem só na religiosidade, só na religiosidade. Mas nessa manhã, Cristo quer dizer que está acessível a você, para você ter Ele morando dentro de você. Está acessível, não é algo restrito, não é para 5, não é para 10, é para todos que querem e crêem. Você pode sair daqui nesta manhã, sendo morada do Espírito Santo de Deus, que é acessível para todos. Cristo vive em nós na pessoa do Espírito Santo. Aí você se pergunta, como? Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e vive em mim? Sim, Ele vive em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Eles são o Pai, o Filho e o Espírito. É uma única pessoa. Vamos ver o que está escrito em João 14. João 14, a partir do versículo 16. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas uma pessoa. E essa pessoa quer morar, se não mora dentro de mim, de você. A partir do versículo 16, olha o que está escrito. Jesus disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. O mundo pode receber o Espírito de Deus? Não. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Isso é uma promessa verdadeira e maravilhosa. Aconteceu no passado, Priscila? Não. Está acontecendo aqui e agora. Ó, que coisa linda. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Jesus está lá. Que vocês estão em mim, nós em Cristo, e eu estou em vocês. Através de quem, Priscila? Através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, igreja, ela é viva, ela é poderosa, ela é a verdade, ela não é limitada a tempo, a época. Olhe quanto tempo foi escrito, olhe quanto tempo Jesus disse isso. E hoje a palavra dele permanece viva e o Espírito dele permanece vivo e ele vivo dentro de mim e de você. Todos que creem e querem, pode ter essa virtude morando dentro de si. Andar no Espírito é a forma de andar na qual Cristo faz tudo em nós. Por meio do Espírito Santo, já não somos nós o que fazemos tudo, e Cristo em nós. Quando o Espírito Santo controla o crente, este se torna como solo fértil, onde o Espírito Santo pode produzir o seu fruto. Eu e você
recebemos a Cristo. Recebemos a Cristo através do seu Espírito Santo. E se Ele controla a minha vida, eu sou um solo fértil e posso produzir frutos. Mediante o poder do Espírito, o crente torna-se capaz de dominar os seus desejos da carne, vivendo de modo a ter uma vida frutífera de abundância espiritual. Vamos ver o que está escrito aí em Gálatas capítulo 5, versículo de número 25. Vocês estão entendendo? Diz assim, vou ler para adiantar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu recebi o Espírito Santo de Deus. Vivo no Espírito. Tem como eu andar na carne? Se eu recebo o Espírito de Cristo, está dentro de mim, eu posso andar na carne? Posso. Se está escrito assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também, sinal que eu posso não andar no Espírito. Eu posso andar na carne. Priscila, é o certo? Obviamente que não. É claro que não. De maneira nenhuma, como diz Paulo. Mas a Bíblia diz aqui, se eu vivo no Espírito, eu devo andar no Espírito. O que é isso? É progressão daquilo que eu recebi. Como eu acabei de dizer 2 minutos atrás, Cristo está em mim, então eu sou um solo fértil para que a semente de Cristo dê fruto. Se eu recebi o Espírito Santo, eu tenho que andar segundo o Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Dê continuidade, progressividade daquilo que você recebeu dentro de você. Amém? Como andar no Espírito? Ouvindo o Espírito, seguindo o Espírito, obedecendo o Espírito, confiando no Espírito, dependendo do Espírito. Para eu e você andar no Espírito, a nossa confiança, a nossa mente, a nossa obediência tem que ser ao Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Obedecendo, ouvindo, seguindo, confiando e dependendo. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 11. Se eu e você vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz assim, e disse Deus, que a terra produza relva, erva que dê sementes e árvores frutíferas que dêem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Qual é a lei? Vai plantar manga e vai se colher manga. Goiaba, planta goiaba sementinha e dá o que? Goiaba. A goiaba progredindo o seu fruto. E disse Deus que a terra produza relva, erva que dê semente e árvores frutíferas que dê fruto, segundo o que? A sua espécie. Pode a manga da goiaba, a mangueira da goiaba? Não pode, porque ela vai dar manga segundo a sua espécie. A goiaba vai ser segundo a sua espécie. O tamarindo, a mesma coisa, segundo a sua espécie. A acerola e assim sucessivamente. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Em João 14, que acabamos de ler agora, diz que Jesus irá pedir ao Pai e Ele enviará outro Consolador. No grego, a palavra outro significa outro da mesma espécie. Portanto, o Espírito Santo é a pessoa da mesma espécie de Jesus. Como eu acabei de dizer, Pai, Filho e Espírito é uma só pessoa. Está dentro de quem? De mim e de você. Eu e você estamos agora como terra fértil para dar o quê? Fruto. Segundo a semente que temos.
Faz parte da natureza do Espírito produzir no crente um caráter de Cristo. O Espírito Santo de Deus é a semente que está aqui, dentro de mim e de você, que agora somos uma terra fértil. E como diz na palavra, semente, produz a terra, relva e erva que dê semente, árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Eu recebi uma semente dentro de mim e você também recebeu essa semente dentro de você nessa manhã. E somos uma terra fértil. Quem é essa semente? O Espírito Santo de Deus. E o que é que ele vai produzir em mim e você? O caráter de Cristo. Amém? Estão dormindo? Vamos voltar para Gálatas. Capítulo 5, 22 e 23. Qual é o caráter de Cristo? Vamos saber agora qual é o caráter de Cristo que essa semente vai gerar em mim e em você. Está escrito aí em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que o Espírito Santo vai fazer em mim e em você? Se eu tenho a Cristo, o Espírito Santo de Deus vai gerar em mim o caráter de Cristo. Uma pessoa, igreja, que é cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que tem o caráter de Cristo. É um fruto com 9 características. Não são 9 frutos, não são os frutos do Espírito, é o fruto, porque é o Espírito de Deus que é santo, está dentro de mim. E esse vai produzir o fruto que é o caráter de Cristo. É como se fosse uma tangerina. Uma única tangerina tem vários gomos. Nós abrimos, descascamos, tem vários gomos. Sim ou não? Sim. É como se pegamos a melancia lá e cortamos fatiada. Ela tem até a listrinha, o mamão. É um fruto que dá várias fatias. Qual é o primeiro fruto? O amor. Eu vou falar deles rapidinho. O amor. A primeira dimensão do fruto do Espírito é o amor ágape, que é um amor profundo, um amor que não espera nada em troca, um amor constante que encontra sua maior expressão no amor de Deus e em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. O amor paciente, bondoso, altruísta. O que é altruísta? Que não espera nada em troca. Eu não vou fazer por fulano, porque eu espero que ele faça por mim. Vai fazer independente. Foi isso que Deus fez. Enviou o seu Filho Jesus, unigênito, que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não esperou nada de mim e de você. Ele simplesmente deu o seu Filho, porque o amor de Deus é incondicional, incomparável. Amém? Esse amor não conserva a lembrança das ofensas sofridas, nem deleita no mal. Essa é uma grande característica de Cristo, da qual fluem todas as demais características. Aonde eu encontro isso, Priscila? No fruto do Espírito. É uma das 9 características, o amor não altruísta. Não é o amor que eu dou para receber. Eu dou e amo incondicionalmente. Não sou rude, sou bondosa, não orgulhoso, não se irrita facilmente. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Fala sobre o amor. A alegria. A felicidade é baseada nas circunstâncias. O que é felicidade? É baseada nas circunstâncias. É no ter. Se eu tenho uma casa nova, eu estou radiante. Se eu ganho um celular novo, radiante. Se eu compro uma sandália nova, estou radiante de felicidade, porque eu comprei aquela sandália, porque eu comprei aquela bolsa, ganhei a caneta tão esperada, a promoção no trabalho, estou feliz. A felicidade é baseada nas circunstâncias, no ter, no possuir.
A alegria é uma graça divina que resulta em uma atitude de animação, tranquilidade, deleite, de profundo regozijo. É resultado da fé em Deus, que não sendo jamais afetada pela circunstância da vida, porque independente de você ter ou não, você vai permanecer alegre. O que foi que Paulo disse? Sei passar fome, mas também sei abundância. Sei ter muito e sei ter pouco. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo continuava alegre, independente da circunstância, se era muito favorável ou pouco favorável. Não é afetada pela circunstância da vida diária. Deriva da salvação, da tomada de consciência de que o poder de Deus está agindo em nosso favor. E também as bênçãos do nosso viver diário, junto com Deus e em comunhão com Ele, por meio da sua palavra e da oração. Não sei se vocês lembram, nós tivemos aqui um estudo a respeito do fruto do Espírito e foi relatado tudo isso. Qual é a outra característica? A outra característica é a paz. A paz que o Espírito Santo oferece inclui tranquilidade. Respire fundo aí. Tranquilidade. Quem tem o fruto do Espírito é tranquilo, calmo, unidade, harmonia, segurança, confiança, abrigo. É o refúgio de que precisamos. Consiste no bem-estar espiritual, no conhecimento de que estamos em boas relações com Deus. Também na certeza de que podemos confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A paz de Deus é uma paz interior que vem substituir a ira, o sentimento de culpa e as preocupações. Das características do fruto do Espírito é a paz, é a tranquilidade, é a serenidade. Se falta isso no cristão, algo tem de errado. Se a pessoa está profetizando, falando em línguas, mas falta as características, ela só está usando os dons. Mas o caráter de Cristo ainda não está nela. Eu ouvi estudando esse estudo, e eu não sei se foi o pastor Josué Brandão que falou, ele disse que quem não tem um caráter de Cristo não faz parte do reino de Deus. Porque não é possível você ter uma semente dentro de você, uma semente para dar fruto de Cristo, e você não ser semelhante com o seu Pai. E você querer morar no reino do mesmo Pai, sendo que você não se encaixa nesse reino. Quem tem o caráter de Cristo, quem não tem o caráter de Cristo, não é do reino de Deus. Amém? Paciência. Refere-se à longanimidade. Um temperamento equilibrado. Vem da palavra grega macrotomia. Quer dizer, macros quer dizer longo. E tomia quer dizer temperamento, ânimo. Quer dizer que tem um temperamento longo. Quando a pessoa diz que o pavio dela é curto, ela está em quê? No espírito ou na carne? Na carne. Porque quem tem o caráter de Cristo, ele tem um ânimo longo. O mesmo carbono que faz a ponta do lápis para a criança escrever é o mesmo carbono que forma o diamante. Você acredita nisso? O mesmo carbono que está na ponta do lápis para a criança escrever é o mesmo carbono que forma o diamante. Qual a diferença? É que o carbono que formou o diamante, ele sofreu mais pressão, temperaturas altíssimas. E quem tem o caráter de Cristo vira um diamante, porque tem o quê? O ânimo longo. É o mesmo carbono da ponta do lápis, é o mesmo que forma o diamante. A diferença está em aguentar firme a dura pressão, a alta temperatura. Amém? Você é um diamante, porque você tem o caráter de Cristo e você aguenta. Você tem um ânimo longo.
benignidade, gentileza, uma disposição graciosa que envolve a ternura, a compaixão e a docilidade, tudo fluindo da sua pureza interior. Fazer aquilo que é bom. O que é benignidade? É o caráter. A pessoa é doce, tem a disposição graciosa, ela tem a ternura, tem compaixão, faz isso fluindo, sem esforço. É o caráter da pessoa que é desse jeito. E a bondade? A bondade é a expressão da benignidade. É a expressão da gentileza, fazendo o que é bom. Inclui serviço, ajuda ao próximo, generosidade, gentileza. A bondade é a exteriorização da benignidade. Eu sou boa, mas eu externo isso. Faz parte também das 9 características do fruto do Espírito. Fidelidade é uma pessoa que tem fé, estando relacionada à confiabilidade, à integridade, à lealdade, à honestidade e à sinceridade. A pessoa fiel é digna de confiança. A pessoa é digna de confiança. Pode contar qualquer segredo, pedindo pelo amor de Deus que ela não fala. E podemos depender dela, de quem fará o que é correto, de quem cumprirá suas promessas. É obediente, é honesto nos seus negócios, cumpre o que fala, não é enrolado, honra seus compromissos, porque Cristo também é assim. Ele é fiel. Por mais que eu e você tenha tardia a sua promessa, Ele é fiel. Amém? Mansidão, controle da ira, saber quando é apropriado e quando não é apropriado para ficar irado. É uma pessoa sossegada, que tem tranquilidade, que é calma, que é gentia, que é branda, desprovido de inquietação, de ansiedade. O pastor falou sobre depressão e é verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir que a depressão não vem de Deus, que a ansiedade não vem de Deus, a ansiedade exacerbada, exagerada, porque se você tem o fruto do Espírito, você tem amor, longanimidade, mansidão, alegria, temperança, a paz, está tudo dentro de você. É difícil, mas é a verdade. Autocontrole. Autocontrole envolve o domínio das paixões sensuais, moderação de hábitos diários, uma vida equilibrada, sem excesso, controle do espírito, controle de impulsos, comer, beber, controle dos pensamentos e até da língua. Uma pessoa que tem o autocontrole, ela controla a maneira de falar. Você já viu que tem pessoas que falam pelos cotovelos, falam que não deve falar besteira? Está faltando nela, está faltando nele as 9 características do fruto do Espírito Santo. O autocontrole. O autocontrole torna-se possível por causa da nova natureza que foi criada dentro de mim e dentro de você. É possível amar sempre? Estar alegre no meio das dificuldades? Ter paz no meio de uma briga? Ser manso quando injustiçado e humilhado? Para o homem é impossível, mas para Cristo isso é natural. Ele viveu tudo isso como um homem e agora quer viver exatamente dentro de mim e de você. Uma pessoa, a igreja, que é cheia do Espírito Santo de Deus, não é a pessoa que roda, não é a pessoa que está profetizando o tempo todo, é a pessoa que tem o fruto do Espírito. É a pessoa que tem o caráter de Cristo. O dom, sim, será aperfeiçoado pela presença de Deus, porque você anda com Cristo, não somente porque você faz uso do dom, mas porque você tem o caráter de Cristo. Pode uma pessoa falar em língua ser desobediente? Pode. Pode uma pessoa falar em línguas e ser iracunda? Pode. Como vimos na aula sobre os dons. Tivemos exemplos aqui, que quem estava aqui ouviu, né? Pessoas que xingando e tendo revelações, visões. Tem caráter de Cristo essa pessoa? Não, mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem o caráter de Cristo. É mansa, tranquila, serena, tem paz, independente da circunstância, é alegre. A presença dessas 9 características indica que alguém está andando no Espírito.
Se durante o dia o discípulo percebe que lhe falta paz ou alegria, isto é indicativo de perda do fruto. Em algum momento atrás, ele deixou de andar no Espírito e passou a andar na carne. O que é que devemos fazer? Recorrer a Cristo. Que se eu e você temos falta de paz, de alegria, já estou acabando, viu, igreja? Falta de paz, falta de alegria, é sinal que por algum momento nós perdemos o fruto. E devemos recorrer ao dono do fruto. Senhor, me ajuda. Eu perdi não sei aonde, mas o Senhor vai me ajudar. E eu te garanto que Ele te ajuda. E a paz volta, a alegria volta, o renovo volta, o autocontrole volta, a mansidão volta. Porque a minha terra e a sua está fértil para produzir o fruto do Espírito. As 9 características são para o discípulo como 9 relógios em um painel de um carro. Os relógios do carro indicam bom funcionamento das diversas partes do carro. Se algo não vai bem, algum dos relógios logo aponta o problema. Assim também nós, se perdemos alguma das 9 características, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Eu e você podemos escolher viver de acordo com o Espírito Santo. Ser gerado em mim e em você o caráter de Cristo. Priscila, pode eu ter a paz e não ter alegria? Não. Pode eu ter o autocontrole e não ter a mansidão? Não, porque é uma única semente e um único fruto. Você é completo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o caráter dele está sendo formado em você, você é completo. Vou abrir um parênteses. Não se assuste. Isso é gradativamente. Talvez você deve estar pensando aí, estou perdida. Meu Deus, e agora? Vou para o inferno. O Espírito Santo não já está aí? Deixa ele trabalhar na sua vida. Ele vai formar em você o caráter de Cristo dia após dia, gradativamente, como está escrito. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Vá deixando ele colocar em você a paz. Vá deixando ele extrair de você a bondade, a gentileza, o autocontrole, a mansidão. É gradativo. É só você e eu permitirmos. Conclusão. Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, é ter o caráter de Cristo em nós. E muito mais do que falar em línguas ou qualquer outra manifestação de poder. O ser cheio do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque assim Deus é. Você pode escolher de qual maneira viver. Ou você vai escolher viver na carne, ou você vai escolher viver no Espírito. Mas saiba que o Espírito mora em você e tem um supremo poder. É uma semente viva, pronta para germinar e dar frutos, produzir em você o caráter genuíno de Cristo. Então, escolha viver no Espírito, porque tem um Deus dentro de você, querendo revelar-se ao mundo quem Ele é. E através de você, porque talvez você seja a única Bíblia que o mundo leia. Talvez algum homem ou alguma mulher não tenha o acesso à palavra de Deus. Não chegue nas suas mãos. Mas talvez eu e você seja a única Bíblia que essa pessoa pode ler. E vai ler como, Priscila? Através do caráter de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é dotado do caráter genuíno de Cristo. O fruto do Espírito. As 9 características. Que você seja essa Bíblia que tem o caráter de Cristo, que o mundo espera ler. Uma igreja diferente, um crente diferente, uma mulher diferente, uma esposa diferente. Por quê? Porque tem dentro de você o caráter genuíno de Cristo. E assim você seja cheia do Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.